Pode treinar em jejum? Essa é uma questão que durante muito tempo tinha uma resposta clara, e essa resposta era não. Se relacionava muito fortemente a ideia da musculação com treinar alimentado. Se dizia até que era interessante você fazer o seu treino de musculação tendo feito ao menos 3 refeições. Mas muita coisa mudou. Hoje a gente sabe de coisas que a ciência aponta que faz uma grande diferença nessa tomada de decisão, mas por enquanto eu vou te falar que depende. A gente precisa entender algumas coisas antes para você saber se você pode treinar em jejum ou se você não pode treinar em jejum. Quando você treina musculação, você usa predominantemente o que a gente chama de substrato energético chamado glicogênio muscular. Esse glicogênio, ele vem da glicose, que por sua vez vem do carboidrato, que por sua vez você encontra no pão, no arroz, na batata e por aí vai. Então você come esses alimentos e eles vão se transformar em glicogênio aqui dentro aqui, ó. Aí você vai pro treino e usa exatamente esse substrato, esse combustível. E até por conta disso também que se falava antes, não, mano, você vai treinar musculação, tem que ter comido antes. Mas se você parar pra pensar, você comeu, você terminou de mastigar e engoliu. Algumas pessoas falam, já comi. Então, você mastigou, você engoliu. Mas ainda tem todo um processo para esse glicogênio, para esses nutrientes chegarem na corrente sanguínea e ainda chegarem no músculo. O que muito acontece é, você comeu, mas o seu corpo não se nutriu. A refeição que você faz agora, ela vai demorar de 4 a 6 horas para se transformar em glicogênio dentro do seu músculo. Demora. Tem gente que come e vai treinar e acha que aquele alimento que ela comeu ali naquele momento vai servir como energia. Não vai. E ainda tem um outro ponto que a gente chama do jejum fisiológico. Algumas pessoas que treinam de manhã, por exemplo, elas tomam café e vão pro treino. Elas estão em jejum, porém de forma fisiológica. Por quê? Ela comeu, a comida desceu, chegou no estômago, muitas vezes ainda está ali sendo digerida. Nem desceu para o intestino para ser absorvida ainda e jogado na corrente sanguínea. Então percebe todo o processo? Se você comeu e foi, você está em jejum fisiológico. Mas tem uma complicação ainda em cima disso. Quando você come e esse alimento ele vai para o seu estômago, ele vai ser digerido, vai ser trabalhado ali no estômago. Então o seu corpo entende que precisa direcionar sangue para o estômago para fazer esse processo. Então é desviado um volume de sangue para o seu estômago para você digerir. E aí você começa a treinar, seu corpo entende que precisa mandar esse fluxo de sangue para o músculo, porque o músculo está tendo trabalho. Como é que fica? Tem alimento sendo digerido, tem músculo sendo contraído. Seu corpo, de forma muito inteligente e com toda uma história de sobrevivência, ele vai entender o seguinte: é melhor mandar sangue para esse músculo porque eu posso estar fugindo de um bicho que quer me matar. A digestão fica prejudicada. Então eu já te adianto agora, você comer e já na sequência ir pro treino é ruim, porque esse alimento vai ficar ali parado no seu estômago, não vai te ajudar em nada, vai te atrapalhar. Você precisa, se for uma refeição leve, pelo menos 1 hora, para que esse alimento tenha descido do seu estômago para o seu intestino. Espera, pelo menos se for um shake, velho, um suco, beleza, uma meia hora dá, mas se for alguma coisa sólida, pelo menos 1 horinha, para você ficar do lado seguro da ponte. Mas ainda dentro dessa refeição, a gente pode falar do que compõe ela. Quando você faz uma refeição completa, ela tem carboidratos, e aí você entendeu, arroz, pão, blá. Ela tem proteína, e a gente pode pensar em ovos, pode pensar em todos os derivados de leite, o próprio leite, carnes e gordura. E aí é uma refeição perfeita. E é essa gordura, lógico, né? Uma gordura boa. O do próprio alimento ali, a gente vai pensar na gema do ovo, vai pensar numa carne vermelha e tal. Ou então, a gente pode pensar num azeite, sei lá, um abacate. Aí agora você tem que entender que carboidrato, ele digere mais fácil. Proteína, digere mais difícil. Gordura, ainda mais difícil. Então, se você faz uma refeição que tem muito carboidrato, a digestão dela vai ser mais rápida. Se tem só carboidrato, vai ser mais rápida. Se tem carboidrato, mas tem gordura e tem proteína, ela vai ser mais lenta. Você começa já a entender qual refeição que vale a pena você fazer ali próximo do treino, pensando na digestibilidade dessa refeição. O quanto que você vai conseguir esvaziar o seu estômago depois de ter comido ela. Já entra uma outra questão que é, se você está pensando numa refeição focada no treino, o que você vai usar no treino? Você vai usar o glicogênio muscular, certo? Ele vem da onde? Ele vem do carboidrato. Então será que vale a pena você fazer uma refeição pré-treino com muita proteína, com muita gordura? Mas em contrapartida, é interessante que essa refeição pré-treino tenha uma carga, pelo menos mínima, de proteína. E até por isso que há um tempo saíram alguns estudos levando em consideração um shake de whey antes do treino, junto com um shake de whey pós-treino. E os caras analisaram que as pessoas que tomaram esse shake antes do treino tiveram um resultado hipertrófico bem
bem legal. Mas esse estudo ele deixou uma brecha de interpretação no sentido de que, será que essa proteína que as pessoas tomaram antes do treino, ela não teve uma resposta positiva pelo simples fato desse grupo ter tomado mais proteína do que o outro grupo? Essa é uma questão. É importante que você tenha proteína antes do treino, mas não exagerar. E se for uma proteína antes do treino, o whey protein funciona super bem porque é uma proteína de rápida digestão, rápida absorção. E eu vou chover no molhado aqui falando para você ir lá no site da Growth fazer isso, que é uma proteína de matéria-prima importada, certificada e o melhor custo-benefício do mercado. E você tem um cupom de desconto lá ainda, né? Então vai lá e aproveita os wheys da Growth. E o whey ele vai entrar nessa questão exatamente por conta de ser rápido a absorção. Mas o nosso grande foco aqui é o carboidrato, porque vai se tornar no glicogênio que você vai usar. E aí, tendo em vista esse negócio que demora de 4 a 6 horas, você vai comer agora. Esse glicogênio vai estar pronto no seu músculo daqui a 6 horas. Você tem que começar a fazer conta. Galera que treina de manhã tem que começar a pensar que o glicogênio que você vai usar, ele é formado pelo carboidrato que você comeu antes de dormir. E aí já começa a se tornar mais delicada a questão para aquelas pessoas que não querem comer carboidrato à noite. Ah, não, porque engorda. Porra nenhuma. Se você treina de manhã, é até interessante que você consuma uma carga de carboidrato grande antes de dormir, exatamente para você construir esse estoque. Eu lembro de um amigo, que na verdade ele é da área, ele estuda pra cacete, ele fazia corrida em jejum, mas ele não corria pouco não, ele corria pra cacete, tipo, mano, sei lá, 30k. O que ele fazia? Antes de dormir na sexta-feira, ele comia bolo de milho, uma quantidade grande de bolo de milho, para fazer esse estoque para ele usar no dia seguinte. Ele já sabia de tudo isso, tipo, ele já usava essas coisas que eu tô trazendo para vocês de forma estratégica. E aí, até pautado em tudo que a gente tá falando, hoje tem uma frase que diz assim, ó, o pós-treino já é o seu pré-treino. Por quê? Você faz o pós-treino de hoje, você mandou esse carboidrato pro seu corpo, ele vai transformar ele em glicose, em glicogênio, que você vai usar no seu treino amanhã. Pare de pensar na refeição que você tá fazendo imediatamente antes do treino. Ela não vai influenciar em nada. Eu prefiro muito mais que você se preocupe com a ingesta de carboidrato, proteína, gordura do dia todo, do que só com a refeição pré-treino. E aí a gente já começa a caminhar exatamente para responder a pergunta que algumas pessoas podem treinar em jejum e outras pessoas não vai ser legal treinar em jejum. E se você não sabe quem você é nessa, eu vou te ensinar também um teste para você descobrir e aí você vai saber. Posto tudo isso, você pode treinar em jejum e não vai ter prejuízo nenhum. Você não vai ter prejuízo de performance no treino, não vai ter prejuízo de hipertrofia, de rendimento no modo geral. Agora a questão é, algumas pessoas passam mal. Eu passo mal, ó. Aí, quando você começa a treinar, você utiliza o glicogênio muscular, mas você também utiliza glicose plasmática, a glicose que está no sangue. Então, algumas pessoas treinam essa glicose baixa e aí existem alguns hormônios que vão fazer um trabalho para manter esse nível de glicose. A gente vai falar de glucagon e de cortisol, que são hormônios que sobem durante o treino, exatamente para fornecer essa glicose. Mas algumas pessoas acabam mesmo assim se sentindo mal. Sente tontura, mano? Não, eu ficava tonto, com vontade de desmaiar, parecia que caía a pressão. Porque a glicose plasmática cai, a pressão também cai. Para essas pessoas, não é legal treinar em jejum. Tem uma questão aí, para algumas pessoas, até psicológica. Porque às vezes, se põe a pessoa para treinar, ela treina e dá ruim. Aí você dá alguma coisa para ela comer antes, ela treina e você sabe que ela está em jejum fisiológico, porque a comida está no estômago dela. E ela não passa mal. Então também tem uma questão psicológica aí. Mas o teste que você vai fazer, é legal, Ronizito, se você quiser experimentar, é o seguinte, vai pra academia em jejum, mas leva um Gatorade. Começou a treinar, começou a sentir, começou a dar um pouco de tontura e tal, aí você dá uns goles no Gatorade. O Gatorade, ele foi desenvolvido de forma a não parar no seu estômago. Ele já desce, ele já vai direto, mano, e intestino, corrente sanguínea. Então por isso que ele te fornece todo esse carboidrato, todos esses eletrolíticos e etc e tal, de forma rápida. Pode ser que você precise tomar o Gatorade inteiro durante o treino. E se você precisar tomar o Gatorade inteiro durante o treino, isso quer dizer que, mano, não é legal que você treine em jejum. A menos que você vá se treinando a isso. Aí é uma outra questão também. Aí, de novo, né, o fato de você estar assistindo esse vídeo vai fazer com que, caraca, agora eu já entendi tudo isso, o fator psicológico já perde um pouco de poder e aí você consegue fazer o teste de forma fisiológica. Hoje, atletas de campeonatos de powerlift, eles competem em jejum. Quando eu competi powerlift, eu vi, não foi nenhum nem dois atletas comendo macarronada no backstage. E aí hoje a gente olha pra isso de forma mais inteligente e fala, mano, era uma imbecilidade, porque uma macarronada ainda que tem um pouco de gordura, aquilo ficava no estômago do atleta, atrapalhava ele na competição. E hoje os caras treinam em jejum. Mas aí é lógico que se você come pouco carboidrato
carboidrato durante o dia todo, na hora que você for treinar em jejum, você vai estar com o estoque baixo. E aí é por isso que eu falei que eu prefiro que você cuide da sua quantidade de proteína, de gordura, de carboidrato no dia inteiro. E aí, velho, vai fazer diferença nesse treino em jejum, porque você vai estar abastecido. Nesse vídeo aqui, ó, a gente falou sobre isso. Eu falei sobre a influência da dieta, como crescer e como crescer seco ainda. Foi bem interessante. E, mano, esse vídeo é do nosso canal novo de cortes. Então já aproveita, dá um pulo lá, se inscreve, dá essa moral pra gente.